Nossa, minha cabeça, mano. Cabeçuda. Pode fazer aquele negócio que a gente fez no sol? Ele tá ouvindo esse barulhinho da água. E vamos ver se a gente consegue ouvir passarinhos diferentes. Um, dois e... Olha o tamanho desse daqui, ninguém acha igual esse daqui. Qual é seu nome? Onde você mora? Compartilhando. Pontilhão do Arco? Onde você mora? Santa Maria. Que série você tá? Segundo. Qual é seu nome? Thales. Quantos anos você tem? 9. Mora onde? Santa Maria. Quantos anos você tem? 11. Em que série você tá? 5º ano. Onde você mora? Santa Maria de Campos. Mora onde? Quantos anos você tem? 9. Onde você mora? Fazenda Guaraná. Qual série você é? 3º. Quantos anos você tem? 9. De que série você é? 4º. Onde você mora? 58. Dez. 10 anos. 4º ano. Mora onde?
Caldeirão. Jordaniel. Onde você mora? Santa Bárbara. Essa foto aqui minha é da década de 70, início de 80. Santa Bárbara, os Peçanha tinha terra de Santa Bárbara a Santa Teresa, Sanduardo, é os Peçanha. Ali eu conheci o Coronel Frank, que é dono do casarão, você viu o casarão? Aqui entra o Guaraná ali. Eu conheci o seu coronel, um baixinho. Aquela casa da esquina lá, ela originalmente era essa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Consegui essa foto aqui, ó. Esse aqui são os donos da Santa Bárbara, os herdeiros aqui, ó. Fundador. Isso aqui, a estação, as moças indo estudar fora. As moças de Santa Bárbara que iam estudar em Campos ou no Rio. Olha, aqui, ali é a estação. Aqui é um anexo aqui que o pastor mora aqui. Ali a estação é ali. Ele modificou, lógico, o tempo fez a... Aqui era proibido qualquer outra religião que não a católica. Eles mas não pode vender, porque isso aqui era do governo federal e estava cedida, estava arrendada para uma MSN, uma empresa de transporte. Aí eles foram, deram lá um dinheiro do cara e ficaram aí, se instalaram lá e ficaram, transformou a igreja aí. Porque, como eu falei, os donos aqui, eles não permitiam outra igreja aqui em Santa Bárbara, nunca teve. Igreja, macumba, nada. Só os cultos eram escondidos. Né? Se você fosse fazer culto, você não podia. É uma fazenda. Eu não tenho nenhuma assim, evidência. Mas os fatos me levam a pensar que aqui tem dinheiro do presidente da República, Nilo Peçanha, que é tio do dono, do fundador. Isso aqui foi comprado, essa fazenda, em 1908. 1929, que você vê, é o final das obras. Meu tio, casado com uma tia-avó minha, ele veio de Campos para fazer os tijolos para construir essas casas. A olaria aqui atrás do morro aqui, atrás do colégio, lá para trás. Sim. E ele fez os tijolos, ele veio para fazer os tijolos dessas casas todas. O cara fez casas, algumas iguais a essa foram derrubadas, umas 4, tem menos 4 mais ou menos aqui. Do lado de lá também tinha. Fez uma casa, fez o Instituto Brasileiro do Café, lá o IBC, tinha Correio Federal aqui. Eram galpões de café. Lá era um hotel, aquele prédio grande ali é o hotel.
É, edifício Santa Bárbara. Ali é o hotel. O hotel que as pessoas dormiam. Dormiam. E pegar o trem. Era o comércio também, então tinha farmácia, tinha pessoas sapateiro, tinha os comércios embaixo e em cima era usado só. Na verdade, ali para aquele tempo, era uma coisa muito moderna, que aquilo ali era tipo um shopping hoje. E em cima é o hotel e aquelas partes embaixo, toda ali, eram pontos de comércio. Estação ferroviária, bombando, igual era de Vila Nova, igual era de Morumbi, bombando, uma fazenda. Hugo, por que os trens pararam de passar? Olha, é porque o Brasil, ele não investiu no trem de passageiro para carregar gente, né? Ele preferiu investir nas estradas, ter ônibus, aí no transporte sobrecarrega as estradas, dá muito problema. O contrário do mundo todo, que a maioria dos países investe nas ferrovias, que é mais fácil para transportar a gente também, né? Então, o Brasil optou por não, né? Então aqui, essa aqui, eles privatizaram no início dos anos 80, 1980, 80 e pouco. Aí eles privatizaram, botaram uma empresa privada tomando conta até esse ano, 2025. Só que antes de terminar o contrato, a empresa abandonou, não teve mais interesse no transporte aqui e foi abandonando, como ficou até agora, que vieram aqui e ainda levaram os trilhos todos. Entendeu? Porque o Brasil não quis investir mais nos trens. Mas era ótimo, eu pegava o trem aqui na estação aqui e descia lá em Duque de Caxias. Saía daqui 9 horas da noite, 9 e 8 era o horário do trem aqui. 7 horas da manhã eu estava lá no Rio, ia dormindo, pegava o trem na porta, olha que beleza. Os donos daqui eram Peçanha com C cedilha, eram os mais poderosos econômicos, que é o Nilo Peçanha, presidente. A minha avó era Peçanha, mas com 2 S, era um Peçanha de outra classe. Peçanha é famosa, os políticos bem famosos. Tinha Celso Peçanha. Olha, que você quer dizer, tirar um retrato aqui, ó. Esses palmitos aqui é o antigo das serras, não tem mais. Isso acabou, o pessoal acabaram tirando para vender. Aí eu plantei, é o que tem isso aí, ó. É o palmito amargoso, pati amargoso que eles falavam. Todo aqui, tem um pau-brasil ali. Faz sachim, planta orquídea, ela não... leva 10 anos, nova, dá as folhas do chão, dá um broto. Você sabe o que é o broto, aquele que eles fazia, estalava, que a gente fala estalar, fazia para tapagem. Pegava 3... ia amarrando, ia na ripa, assim, no caibo, ia botando e amarrando, fazia uma tapagem de casa, broto de pindoba. Tira o broto fechadinho, né? Resolvi o brotinho. Aí tira e balança ele, nós talando a tapagem, pro lado. Com ela verde. Ela já seca aí? Seca. Não, se deixar no chão, aí coloca ela em cima, as calmadazinhas, ela vai se pôr. Meu avô era bem capaz. E a avó, você conheceu? E ela era como? Ela já era mais... assim... Minha mãe puxou mais do lado dela. Minha mãe puxou mais do lado do avô. Eu tenho um irmão Beto parecido com o avô. Da parte da mãe. E aí seu avô fazia balaio? Fazia tudo, balaio, peneira, esteira, vassoura. Porque era tudo mato. Da frente aqui pra lá, tudo mato. Da frente aqui também era o lado de cima da mata. Antes de matar, fazer pasto. Antigamente tinha que ir de matar. Se via mato, não fazia matar mais. E isso daí era, a maioria era cafezal. Cafezal, cana, não tinha pasto. O trem passava aqui? Passava aqui, alcancei o bacio, passava aqui. Aí depois a máquina de cana, puxava a cana, tocava a lenha, passava tudo aqui, botando fogo nos pastos tudo.
A Maria Fumaça, né? Soltava a brasa e pegava fogo. Soltava aquele brasa, assim, não gostava. Veio para passar até noite. Então, solta aquele brasa assim. A fazenda da Barra da Cruz tinha 200 e tantos ranchinhos de sapê, de palha de sapê e pindoba, o broto de pindoba. Sabe o que é pindoba? Sapê você sabe também. Pessoal nativo, que até tinha um sinal de uma casa ali embaixo, que o pessoal perguntava, que os antigos, quem morou ali ninguém sabia. Ninguém. Eu conheci um esteio da casa de Braúna, ali. Hoje a estrada passa encostadinha. Uma casa comprida, estreita, acho que era de esteio. Aí ninguém sabia daquilo, o que era. Quem era? Que é desmatado com escravos, aquela região ali. Isso há 200 anos. Lá tinha um sinal de uma casa comprida. Meu avô veio para aqui em 1913, perguntava a todo mundo quem morou ali, ninguém sabia, só tinha o esteio. Quem morou aqui? Não sei. Quem morou aqui? Não sei. Agora, quem veio para aqui há 200 anos atrás, veio fazer o quê? Veio de quê? Diz que era o cemitério dos escravos. Os nativos daqui contavam para meu avô. Eu ainda tenho o arado guardado aqui. Trabalhei muito com arado. Mais de 50 anos trabalhando com arado. Essa canga é do cabeçalho, ó. Isso é jacarandá, isso deve ter... Essa canga deve ter uns 70, 80 anos. Sai do carro, aqui ainda tem o cabeçalho do carro. Quer ver aqui, olha? Ali. Bota ali, ó. No cabeçalho do carro, e o cabeçalho do carro, ó. É madeira de roxinha lá. Botava lá e botava uma chaveta assim, ó. Pra prender. Aí o boi ficava um de lá, outro de cá. Aqui, ó. Aqui bota uma... Chama tamoeiro. Torce um couro aqui, isso aqui, ó. Aqui, isso é broche aqui, ó. Isso aqui ainda é de couro aqui, ó. Aí, ó, torcia, fazia aqui, ó, para botar na cabeçalho do carro. Canga de cabeçalho essa. Essas outras aqui é canga de meio. Esse arado aqui, eu não era nascido, meu pai comprou de um velho Armando Patrício lá para a Serra do Casim. Aí, eu conservo ele até hoje. Arado Olívia, a marca Olívia era a marca melhor que tinha. Onde entrou o boi, não tem mais erva nenhuma. Aí tinha a parietária do brejo, que você tomava o chá daquilo, até gostoso o chá. É ortiguinha do brejo ou parietária, tem dois nomes, eu já vi num livro. Aquilo você faz um chá, tomava, na mesma hora a urina clareava, parietária do brejo. Ortiguinha, parietária ou ortiguinha do brejo. Acabou. O boi acabou com tudo. Acabou com as bananeiras, acabou com... Tinha escravo na Mata da Cruz, tem a vala que cercava boi, ainda tem sinal ainda no sítio Salete, lá na frente, ainda tem o sinal de uma vala. Passava na rua ali, passava atrás da igreja católica e seguia. Lá tem uma propriedade que ainda tem que não foi arado de trator, ainda tem o sinal das valas. Diz que tinha escravo, assim contar, mas meu pessoal não conheceram essa parte. Na época que acabava o serviço, o patrão não deixava o negro ficar à toa, né? Era serviço só. Fazia aquela vala com 2 metros de largura, 2 metros de fundura para o boi não passar, que não tinha arame. Gritava, todo mundo ficava quietinho. O pessoal trabalhava para ele no grito e na pancada, né? Não batia, mas amedrontava. Parece que a bisavó do meu ex-marido foi pegar da Laço Mato, era Dona Juventina, parece que era isso. É índio, né, que pega Laço Mato? Parece que foi aquela Laço Mato. Ela era uma... Eu conheci ainda a avó dele, uma senhora bonita, morena com aqueles cabelão, e falei que ela foi pegar da Laço. Ela fazendo pontinha de arco. Os caras eram solteiros, eu conheci ela era solteira, por causa do Zezinho, depois ela veio, morreu. A fazenda Generoso, depois Generoso morreu, aí ficou em Janjão, a gente chamava de João Padrão. João Padrão chamava de Janjão. Era uma avó brava com nós. Meu avô chamava avô caboclo, não tem caboclo, chamava avô caboclo e vó Celita. A
mulher chamava Celita e o nosso avô não tem caboclo, chamava caboclo. A minha mãe era filha de caboclo. A mãe dela era cabocla, foi laçada no mato. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ela dava umas parentes com alguém de... A avó minha que... O senhor tá falando aí que tem sangue indígena é da parte do meu pai. Meu pai, eu acho que ele tá fazendo matinho ali. Nascido por ali. Tinha muito preconceito, sabe? Os negros, eles não participavam dessas coisas pelo preconceito e até por eles mesmos já ser colocados numa posição inferior, né? As pessoas já colocavam o negro numa condição inferior. Aqui tinha o baile dos brancos. Ali em cima, do lado da igreja, tinha um monte de casa, inclusive era o colégio ali em cima, e tinha um lugar que era um salão onde faziam os bailes. Tinha os bailes, era só aí os brancos. Os pretos iam nos bailes, nos cantões, sem energia. Eu cheguei aí a alguns bailes lá na Fazenda Generoso, quando eu era com 17, 15 anos, e era só com lâmpada de lamparina, né? E aí sim, eram as pessoas mais do povo, e normalmente eram os negros. Minha avó Marieta Peçanha, do meu avô, da minha mãe, pai da minha mãe, ela era bem índia. Falava-se dessa procedência, né? Mas eu não sei assim com certeza, mas ela tinha um cabelinho pretinho ainda de índia quando morreu, e era bem com a pele bem morena, bem cor de índia mesmo. Então ela realmente tinha uma procedência indígena, ou negro, né? Mas eu acho que era mais para indígena, a minha avó Marieta. A minha avó do meu pai, ela é Lorete, procedência italiana. Gloriosa Santa Bárbara. Não, meu avô era morena. Os antigos dela, os antepassados dela, devia ser preto. Devia ser. Caboclo, qualquer coisa. Meu avô era racista, mas racista mesmo. Você não sabia isso, não? Não, tô sabendo agora. Ele era daqui de Santa Bárbara. O meu bisavô, o vovô Luiz. Ele só não nasceu escravo porque ele nasceu na lei do ventre livre. Quando ele nasceu já tinha a lei do ventre livre, né? E aí ele acabou não sendo escravo, mas casou com uma italiana que veio na época da colonização. Então ele casou com uma italiana. Minha avó, minha bisavó no caso, era italiana, a vovó Laide. Mas tinha muitas outras famílias aqui. Tem negras, famílias negras. Tinha falecido Bendengo. Eu não vou saber muito bem a história dele, mas eu lembro dos nomes quando eu era criança, que se falava muito. Tinha a Dona Maria Rochedo também, que era uma outra negra também daqui, que era da mesma época. Aqui tudo começou com um café com o pessoal do seu Franklin Peçanha, com o pessoal ali, que começou colonizando, né? Santa Bárbara, na verdade. Teve a linha de ferro, que logo veio, tinha a estação aqui, depois só tinha uma outra estação lá em Santo Eduardo. Então, tinha o cacique à noite, né? O cacique passava às 6 da manhã e passava às 11 da noite, 10 e pouca, 11 horas da noite, que era o transporte que o pessoal tinha. E o carro de boi, que era também um transporte.
muito utilizado aqui na época. Não, o meu avô, por parte de pai, não era negro, só por parte de mãe. Meu bisavô, por parte de mãe. E aí, como ele casou com uma italiana, branca, né? Bem branca, os filhos saíram bem claros e aí foi só clareando e hoje não temos mais temos a descendência, mas não temos mais negros na família, assim, por parte dela, por parte da mãe, mas muitos mulatos, morenos. Aqui em Santa Bárbara sempre teve muitos negros. Então é uma coisa assim, e uma mistura muito grande de negros e brancos. Então nem se falava muito em racismo. Claro que tinha os donos das fazendas, os engenheiros, os donos de engenho, essas coisas assim, que tinham um certo racismo. Mas eu não presenciei nada, nunca presenciei nada. E morou muita gente escura lá. Morou um tal de Mané Simão, a família dele toda é escura. Um tal de Celso Campotengo, morou Tineu, Ativinho, tudo era escuro. No atinho, um atinho para lá da casa de Silvânia tem um atinho de morro, não sei se você chegou a ver, tem um pé de jaca na vaz. Aí ali morou um pessoal ali que a mulher chamava Dona Melica. Ela tinha umas 3 meninas. Eu nasci e morava na casa ali embaixo, que tinha lá no beira da Carvalho lá, logo num pé de caju que tem ali. Aí depois participei, minha mãe mudou para aqui, lá nessa casa aí. Depois, aí de lá que eu procurei, mudei para daqui. Eu nasci em 1907. Caminhada na estrada, fazia profissão, pedindo para Deus que andar aqui. Ali tinha uma fábrica que, quando eu era criança, já era de pedra. Eles moíam a pedra para fazer o pó, para poder fazer a porcelana. Mas eu saí daqui, fui para Santa Maria, estudei, me formei professora e o meu primeiro emprego foi aqui. Eu voltei para trabalhar aqui. Assim que eu me formei. Eu me formei no ano de 1990, em 94 eu vim trabalhar aqui. Eu saí agora em 2022. Aqui, nessa mesma escola aqui, que era estadual. Aqui era uma escola do estado, que foi municipalizada na época. A professora do estado não tinha como vir para cá. Eu esqueci o nome da professora que era. Ela não tinha mais como vir para cá, o transporte era muito ruim, ela vinha e ficava a semana toda aqui, e aí ela já não conseguia mais, já estava muito tempo aqui, vinham a pé. Não só as de 58, como as do Generoso aqui, que é do Pontilhão do Arco, vinham a pé pela linha aqui. Tinha crianças que vinham de lá, da onde Silvânia mora, não sei se você sabe da onde Silvânia mora, tinha muita criança de lá, tinha crianças por essas regiões todas. Aqui no Morro da Saudade, que é esse morro grande aqui, tinha muitas crianças ali, inclusive os filhos de Dona Marisete, que vinham para cá, as crianças do Guaraná, Fazenda Guaraná, que também vinham a pé, era um grupo grande de crianças, uns vinham de bicicleta, outros caíam pelo meio do caminho, se sujava todo, chegava na escola todo sujo, mas vinham, estavam aqui. E eu vinha de caminhão de leite, porque não tinha um transporte para vir, era caminhão, era trator, era charrete, era bicicleta, era a pé,
tudo eu já fui daqui para casa. O título do texto. Porque os livros é que levam a gente para o mundo, para o progresso, para conquistar as coisas boas da vida, inclusive os próprios livros, o que tem nos livros, o conteúdo. Eu gosto muito de ler. Mostra essa parte aqui em cima, que era ali ao lado da igreja católica, aqui em cima, aqui, ó, tá vendo? O colégio era aqui, ó. Aí esse prédio estava muito velho, começou a cair, aí foi construído lá onde vocês estão estudando hoje. Que tinha tanto aluno quanto aqui hoje, tá vendo? Imagina daqui, né? Que era a sede aqui, né? Que tinha mais crianças. Não tinha nada aqui mesmo não, antigamente. Como é que muda os valores, né? Onde você estudou? Santa Bárbara. Estudei até a segunda série só. Não tinha condição de estudar mais não. Porque tinha que trabalhar para ajudar em casa. Não, fazer a companhia de casa. Meu pai, olha, agora fala mesmo, nesse tempo meu pai era um preguiça, nós trabalhávamos para tomar conta da casa, e trabalhava mais pouco. Qual era o nome do seu pai? Luiz Correia Sobrinho. Sua mãe? Olívio de Santos Correia. Ainda era eu, meu pai e minha mãe. E minha irmã Vera, Maria José que Zezé, Verônica, Antônio Carlos e Zé Luiz. Nós éramos 4 irmãs, nós não sei, 8 pessoas. Meu pai e minha mãe, 8 pessoas. Se pudesse eu estudar, ter o grau de estudo bem, minha filha. Isso é uma beleza pra mim, mãe. Naquela época, eu vou falar com a gente, estuda. Minha neta fez prova na prova do Rio. Eu falei, Maísa, estuda, filho. Arranja um bom professor. Pensa negócio de casando, meu filho. Mesmo que você, eu falei, quem não estuda, eu falo do resto, quem não estuda, vai puxar carrocinha de burro, meu filho. Então estuda. Eu tenho facilidade, eu estou lá esperando ônibus, tem onde eu levo para fazer faculdade em Campos, onde as pessoas amam Jesus. Nosso tempo tinha isso. Tinha nosso não, meu filho, pois é, eu amava estudar, se pudesse se eu tivesse agora, se fosse agora, eu não casava não, eu estudar, eu ia ralar, qualquer coisa eu consigo, mas eu ia ralar, mas eu estudar, comprar um carro, passear, mas se botar aqui eu vou estudar. Aí eu gosto de andar à noite, gente, estudar, a gente ria, brincava, que eu sabia estudar, era muito boazinha, tá aprendendo bem mesmo. Nós éramos 9. Essa experiência de alfabetizar adultos tem sido uma experiência muito incrível. Chegou num momento da minha vida assim essencial e tem sido gratificante demais. É uma experiência nova, algo que assim eu nunca tinha vivido, mas que eu me encontrei. Nós temos aqui vários níveis e é gratificante demais. É uma experiência única, né, dona Marisete? Marisete, ela tá com quantos anos? Quantos anos? 62. 62? E tá sendo bom, dona Marisete, estudar? Ótimo. Ótimo? Tá feliz que aprendeu a escrever o nome? Eles que ainda sabia fazer, estão fazendo o nome. Já tá voando. Professora maravilhosa. Sabia, né? Cabeça maravilhosa. Que bom. Tem desejo de aprender a ler, né? Então, graças a Deus, estou conseguindo para a Kathleen. Incentivo para que o povo continuasse aqui, porque todo mundo vai embora. Todo mundo acaba uma hora indo embora, porque não tem emprego, não tem uma renda, não tem uma motivação para ficar aqui. E é muito triste. E a gente vê muita coisa acabar, muita coisa acabar. Eu vi muita coisa aqui acabar. Nós tínhamos linhas de ônibus que não temos mais, nós tínhamos o trem que não passa mais, nós tínhamos uma pilação de arroz, com muitas plantações de arroz, que hoje já não tem mais nem água para plantar, mais nada, quanto mais o arroz, que depende muito da água. Então foram muitas coisas que acabaram. Nós tínhamos plantações de tomate enormes aqui. Eu lembro que eu tenho tios que trabalhavam aqui, há 40 anos atrás, eles faziam extrato de tomate, eles vendiam tomate e vendiam o extrato de tomate que eles faziam, produziam aqui mesmo. Santa Bárbara, 2 pilação de arroz.
Hoje não tem nenhuma e nem tem mais como ter, porque não tem mais o arroz, secou os pastos todos. Eles precisavam de um incentivo para estar ter terra para eles plantarem, ter terra para eles cultivarem, para os pais manterem os filhos aqui, porque hoje não tem. Vai ficar aqui fazendo o quê? Vai comer o quê? Vai beber o quê? Então acaba se indo embora. Muitas pessoas foram embora por isso. Nasci na usina ali. Qual usina? A usina Santa Maria. Eu vim para aqui com 4 anos, para Santa Bárbara. Estou aqui até hoje. 7 anos eu saí da... Eu morar na casa da falecida velha. O filho dela trabalhava na Leopoldina, aí morreu. Aí estavam todos os dois velhos, bem velhos mesmo, aí me entregaram eu de novo, meu pai. Aí eu saí com 7 anos e pouco. Aí já fui direto para plantar arroz, semear arroz. Com 7 anos e pouco. Trabalhei 17 anos só cortando cano. Outeiro, Sapucaia, São João, Célia Almeida, que tinha muita cana, quase igualzinha. Trabalhei 17 anos só para empreiteiro. Nunca trabalhei nas usinas. Trabalhei para mais de 10 empreiteiros dentro desses 17 anos. Eu com 7 para 8 anos, eu ficava em casa, eu já torrava café, eu tinha um cepinho de pau lá em casa, minha mãe botava eu na beirada do fogão assim de lenha. Eu fui cozinhar em fogão de lenha aqui em Santa Bárbara, a gás, não sabia o que era fogão a gás não. Criei e nasci cozinhando de lenha, não sabia o que era fogão a gás não. Minha mãe torrava café parecido, sou generoso. Aí, no café tem escolha, sabe? Tem os caroços grandes e os pequenininhos. Minha mãe podia jogar aquele carocinho fora. Mas por causa de nós, ela não podia comprar pó, né? O dinheirinho que ela ganhava não dava. Ela pegava uma empreitada, às vezes ela não dava conta para dar empreitada para receber o dinheirinho. Nossos vizinhos que ajudavam nós. Eles davam uma coisinha a gente, davam uma verdurinha. O outro matava pouco, dava um pedacinho de carne a gente ia na casa de um vizinho, dava uma penca de banana. É assim que nós fomos criados. Minha mãe, com nós. Agora meu pai, lá na casa dele, meu pai tinha fartura. Ele foi morar num lugar que tinha muito inhame, verdura, lavoura de café, tinha muita cana na lavoura e tudo. Torrava o café, me entregava na fazenda para as meninas. As meninas vinham final de semana, mas as meninas estudavam todo em campos. Os meninos. Aí ela torrava o café, dava eles tinha um moinho de moer o pó. Mamãe tinha não, era só para torrar. E aquela escolha, ela falou assim, a esposa do senhor generoso falou assim, dona Betina, se você só quiser aproveitar isso aí para torrar para a senhora, isso aí dá um cafezinho, isso aí dá um pozinho bom. Porque mamãe excluía, mas ela levava. Minha mãe, graças a Deus, minha mãe era muito honesta, sabe? Aquele café, ela torrava pra gente, nós não tínhamos muito, ela ia na casa do vizinho, socava o pozinho no pilão. Aí tinha uma tal de São João Brito, que gostava muito, a mulher dele gostava muito da minha mãe, era irmã dessa mulher que nós dormíamos na casa dela, quando o ranchinho enchia de água. Aí fez um pilãozinho pra minha mãe. Ele trabalhava com negócio de madeira, aí ele pegou um pedacinho de pau assim e fez um pilãozinho pra minha mãe. Aí eu trepava assim naquele pilãozinho pra poder fazer as coisas, no fogão com 7 anos. Pegava água o dia inteirinho naquelas coisinhas pra poder encher a taia. Pra mim aumentar o serviço meu, cortava vassoura de mato, barria terreiro, barria casa de chão. Barria, era muito difícil uma pessoa aqui que tinha casa de cimento, assim, de piso, tudo. Ninguém tinha casa de piso. Até na fazenda mesmo dos Generosos, que era uma fazenda grandona, a casa era toda de suai e a cozinha era encimentada. É só essa, o resto tudo era de chão, eles passavam barro no chão. Passavam no fogão e passavam no chão. Essa não é uma carteira nada não. É tipo
Trabalhava das 7 às 4, aí meu pai pegava para fazer empreitar de cortar cana, de limpar arroz. E depois você trabalhar, minha diarista. Eu não trabalho com essa não. Você vai segurançar, mas eu trabalho com pagar de serviço aí pronto. Tinha negócio de férias, nada naquela época isso não. Isso que é muito difícil naquela época. Qual que era o nome da fazenda? Fazenda Pontilhão de Arco. Pontilhão do Arco. Tá lá entre Santa Bárbara e Morumbi. Hoje já plantei arroz com uma cintura aqui para limpar. Nós fazia aqueles pedaços, aí mudando o tamanho assim, eu começava limpando. Tinha primeiro limpar, segundo limpar, até a terceira poder dar o carro a gente cortar. Aí cortava fazendo muito, depois carregava o carro em cima, o batedor para poder bater. Aí depois encheu o saco. Aí depois eu casei, fui ter para lavar, aí fui mais lavar porque eu casei. Nós plantávamos mais de 100 sacos na balança, eu e meu marido, com as crianças pequenas. Aí depois vinha da roça, minha filha. Daqui que a gente contou para você. Eu e daqui, depois nós cortava cana, carreta de cana, todo aquele campo cheio, 6 carros de cana. Depois desse morro assim, aqui lá, ó. Olha quem morro lá. Disse que morro com festa na capuna, que as varas de amarrar, porque eu disse que a cuna embora para casa. Picava lenha, tinha que picar lenha, fazer janta, dar banho nas crianças, porque eu tinha 3 crianças pequenas, os 3 mais velhos. Tinha que dar banho deles, fazer janta, fogão de lenha. Eu jantava. Mas meia, jantava meia. O patrão nosso. Aí quando acabava na coisa da roça de arroz, aí o pessoal entrava trabalhando diarista. Depois nós comíamos arroz, milho, feijão, aí pagava conta, aí eu era para comer, aí a gente ia trabalhando. Eu sempre arrancava dormideira, balieira, roçava parte, depois, sabe, sempre teve meu dinheiro, nunca dependia de homem para nada, desde que as crianças pequenas em casa. Fazia assim, nunca gostei não. Você trabalhou em quantas fazendas só uma? Nós fizemos Pontilhão de Arco. E no Guarani trabalhei no Arizinho, que fazia Arizinho, Gilmar e Justinho. Não trabalhei no Mundo Herói, não. Trabalhei nas 4 que trabalhamos em Santa Bárbara, mas trabalhava no Guaraná. Fazendo Pontilhão de Arco e no Guaraná, e 5 na Guaraná trabalhei de 5 para 5 pessoas. Em uma fazenda, uma para 5 pessoas. Tudo comprando fiado, fazendo como navio, como colhia arroz, pagava. Que a gente limpava, colhia e plantava. Aí pagava tudo, o que sobrava, sendo de capaz, aí socava no pilão para comer. Depois passou pilando. Tinha pilação, trazia pilava, arroz, feijão batia com o terreiro e milho quebrar, que se minha cacunda tinha um pau no terreno cá, fazia um pau jogado no pau para tratar as galinhas, cuidar dos porcos. Trabalhar com a beleza, que vida boa para trabalhar. Nunca trabalhei de carteira assinada. Aí a gente saía daqui, a gente trabalhava lá perto daquela serra lá, ó, de manhã cedo, uma friagem, mais uma friagem terrível. A gente rompia dentro do tabual, tudo cheio d'água para ir trabalhar lá. Trabalhamos muito, esses atos de morro que tá aí, ó. A gente roçou pasto nisso tudinho aí. Aquele pasto que tá lá, ó. Tem outro pasto do lado de lá daquele lá que minha filha roçamos. Salário limpo. Nós ganhávamos, minha filha, a mixaria. Nós roçava um morro, isso aí, ó, por R$30, 40. Só? Teve uma vez que nós pegamos esse pasto aí, o fazendeiro, o dono disso aqui, achou que nós ia ganhar dinheiro. Não quis dar o tanto que o Sr. Valdir pediu, que ele é administrador, né? Ele botou o dinheiro do dele para poder nós pegar o pasto, porque senão não ia roçar. Nós saía de manhã, 10h30 eu vinha em casa, fazia almoço, nós almoçávamos, dava almoço. Meu esposo sempre teve problema de coluna, nunca aguentou trabalhar direito. Aí eu dava almoço a ele, dava almoço às crianças que vinham em casa, um bocado levava comida de manhã cedo. Aí voltava de novo eu e ela. Sofremos pra caramba, minha filha. Fui contar minha vida você todinha, você até chora. Não, por quê? Porque a gente não tinha dinheiro para fazer a roça. Então, fazia a roça e eles financiavam nós plantar a roça. Eles financiavam, a gente plantava a roça, colhia, fazia compra lá com isso da Bárbara. A gente colhia e ela plantava. Ele fazia a roça com 6 meses, de roça. Que 6 meses vendia pra gente. A colhia, plantava, colhia a roça, pagava eles tudo de veia, sobrava e comprava roupa para as crianças e deixava pra gente colher, para não ficar comprando. Aí ele financiava a roça, era o quê? A semente? Não, a compra. Então, a gente fazia a compra dele, de comida, até plantar a roça, limpar, colher. E comprar com ele. Aí depois que a gente colhia, ele ia somando no caderno. Aí deve tanto. Vendia o arroz,
puxou a cheia, pagava tudo que devia eles, o resto sobrava de botar de casa. O milho não, é só pra nós. A gente correu só plantava arroz, que o milho dá pra nós plantar. Nós plantava o milho e plantava o feijão. Isso a gente colhia pra nós, pagava a meia do Janjão e coisa pra nós. Não precisava financiar não, só plantação de arroz. Eles compravam arroz e a gente fazia compra, era assim. A minha casa, eu passava barro, aquele barro branquinho na casa e no chão, aquele barro rosinha, fazia barrinho assim, rosinha, e tinha uma mesinha assim, ó, picadinha, tinha mesinha de lenteja, chovia assim, a mesinha cheia de lenha picadinha. Olha, aqui a gente fazia, trabalhava pro gosto, meu filho. Comer mamão, aipim, quiabo. Pronto, pouco que eu não tô que eu pago água, se eu plantar na coisa, eu gasto muita água. Põe a cebolinha lá. Temperinha pra vaca. Aqui é estelãozinho de pimenta, pequena, leva o cachorro, ali eu pezinho de alecrim, eu sempre planto. Lá embaixo, lá agora, plantei poeja lá, que é pra fazer charuto pra criança. A gente via ir de carro de boi para Santa Bárbara, desde pequenininho, que o transporte de levar café, arroz, milho que colhia, era no carro de boi. Para Cardoso, daqui era um dia, quase uma noite de viagem. Isso eu fiz muito. Apanhar boi a cavalo, que não tinha carreta, para os fazendeiros. Eu ia lá perto da Peruna, 21 horas a cavalo. Já pensou? A vida, a marcha era 15 horas mais ou menos, mas o gado era muito ruim de estrada, muito bravo, muito espantado, não tinha esse corredor que tem hoje na fazenda aberta. Então nós levamos 21 horas a cavalo, eu e outro rapaz. Tinha que ser assim, coragem e saúde, mais nada. Eu não estudei nada, porque naquela época não tinha escola, na minha época não tinha escola. Tinha uma escola lá longe, muitos quilômetros. A gente ia um pouquinho, depois a gente ficava com medo, sozinho, muito mato, e entrei trabalhando. Começou com que idade? Com 9 anos já trabalhava de carreiro, banha de café, planta de arroz, colheita de milho, tudo isso a gente fazia tudo. Muito serviço, serviço o dia inteiro. Não é vida mansa, não. Hoje ninguém trabalha, não. Eu trabalhei. Trabalhei de carreiro, trabalhei de roça, limpar valão, machado, madeira, que não era proibido de desmatar. Eu não desmatei para mim, era para os outros. Puxar madeira, né, que as tora pesada com boi carreiro, que não tinha... Botar no ponto para os caminhões levar para campos. Quando o fazendeiro comprou a fazenda, ele não tinha nada, mas ele tirava a madeira para ferrovia, para lá da Bahia, não sei para onde. Então, eles conheciam a madeira e eles pegaram a ferrovia e emprestou o dinheiro para ele comprar a fazenda Mata Cruz, que era do mineiro. Meu avô conhecia o mineiro lá, foi intermediário e comprou a fazenda. A ferrovia emprestou o dinheiro para ele dar a primeira entrada, para pôr a lenha lá em Murundum. Ele fez estrada de Murundum a Santa Bárbara de Enxadão. Tinha uma ponte grande de madeira, o caminhão passava ali, subia o Morro dos Bezerra, que é chamado Morro do Bezerra, saía no Pontilhão de Arco, que era do generoso padrão tio do meu pai, Pontilhão de Arco. Aqui desmatou demais, não era para desmatar. Essas serras não vale nada. Deu café, há poucos anos que deu café. Então, a gente fazia aquilo tudo. Botavam a lenha em Murundu, lá na estação. Aí a ferrovia vendia lenha para as usinas, que era o combustível, era lenha, né? E a madeira serravam aqui no braço. Eu tenho a serra guardada, tenho o traçador, aí serrava. Era tudo machado e traçador e serra. E serrava os dormentes. Os dormentes iam para a ferrovia,
aqueles roxos, só madeira nobre. Era muita madeira nobre, cada uma... Coisas lindas que tinha, era pau-brasil, era ipê, peroba, sucupira, óleo vermelho, só madeira. Eu conhecia, eu vivia dentro do mato, eu entro numa mata de longe, eu sei que é, pela copa, eu sei o que é jequitibá, sei o que é copaíba, eu sei. Meu avô tinha colônia, assim, gente que fazia uma caquinema, tinha uma casinha, tinha outras ali para tocar lavoura de café, mas depois quando o café acabou, o pessoal se afastaram e aí entrou o boi. Colonos eram trabalhadores que ficavam nas fazendas, o fazendeiro dava a ele uma parte da terra para eles plantarem e na época da colheita o colono ficava com uma parte e a outra parte ele dava para os donos da terra. Geralmente era 1/3 para o dono da terra e 2/3 para o colono. Só que o colono arcava com todas as despesas, arava a terra, plantava, arranjava as sementes, e o fazendeiro só recebia a parte toda. Qual é a vantagem disso para o fazendeiro? Não tinha vínculo empregatício. Aqui era muito arroz e café, e cana. Nessa baixada assim que você vê essas vargens, todas eram arroz. Um arrozal sempre lindo, tinha muita água, tinha muita mata também. Então tinha água à vontade. Então meu avô plantava arroz e cana. Aqui na Fazenda Guaraná, eles plantavam mais café e gado. Ali não tinha muita vargem para plantar. A parte mais baixa é daqui para baixo, para Mulundu, aqui descendo o valão aqui do cemitério. Toda essa área aqui era plantada de arroz na época. Instituto Brasileiro do Café, né? Agora que derrubou aqui essas paredes, foram derrubadas agora, infelizmente. Mas são os tempos. Esse aqui é um monte de café, que amontoava para guardar de tarde e esticava de dia para secar. Ainda é assim esse método, né? Aqui mesmo, Santa Isabel, o nome do lugar. Aqui mais ou menos 100 e pouco. Uma vaca, tem vaca daqui, outro 10. Eu moro aqui, mas eu nunca vi tirar leite. É a primeira vez que eu vejo. Ela tira só 3, que ela deixou um bezerrinho pra ele mamar. Por que você tem tantos quadros assim? Quadros que você diz assim, é porque eu gosto muito de fotografia, de imagem. E é sempre também uma forma da gente recordar, né? Tá sempre revendo, igual aquela lá da estação lá. Isso aqui é a torcida, aqui no campo, aqui no campo Santa Bárbara, aqui tá minha mãe aqui, ó. Esse aqui é minha mãe, tá com 90 anos. Aqui tem a minha madrinha, mora. Aqui é a minha madrinha, que é mãe da auxiliadora, que foi vereadora em Campos, secretária de Educação. Tinha aqui 2 parteiras famosas. Vovó Carmélia, está enterrada aqui no cemitério, morreu já bem velhinha, morava lá no 58. E Dona Olinda, que também morava lá na Fazenda Guaraná, bem ali no canto, por trás da casa de Arizinho ali. Eles moravam ali no canto ali. Dona Olinda e Dona Vovó Carmélia eram as parteiras. Sim, isso tem muitos anos. Já morreram há muitos anos, muitos anos. Era banho de mato mesmo. A pessoa estava sentindo uma dor
Eles logo procuravam um mato que ela sabia que era bom, né? Botava para cozinhar anica, já viu falar em anica? Ele tem muito. A anica era tudo quanto é coisa. Tem vontade de... Oh, meu Deus, outro mal contrudo, que eu nem sei falar aquilo direito. É que elas cozinhavam pra gente tomar banho e poder... Dava massagem na barriga da pessoa. Aí, quando veio, a criança nascia. Aí eu vou te contar o senhor, não era fácil, não. Ganhei 4 com bateira e 2 no hospital. Essa dona Merinda mesmo era rezadeira. A Chiquita também era rezadeira, rezava a gente. Minha mãe também era rezadeira. Chegava uma criança lá, de primeira criança mamava, rotava, ficava com a boca cheia de leite talhado, eles falavam que eu estava de sapinho que dava na boca. Aí tinha um negócio que pagava um pauzinho de chapeixe, cortava, dizia que estava cortando no cobreiro. Botava botava na teia assim, ó, para secar. Secava o sapinho. Era o nome mesmo dessas teias. Assim, era 3 vezes que rezava. Quando secava o pauzinho, aí a criança ficava o bom da boca. Secava, cortava o sapinho da boca da criança. Quebrante, diz que assim, a pessoa chegava, olhava o neném, tinha que falar assim, Deus guarda, que coisa linda. Se não falasse Deus guarda, quando saía tinha que rezar a criança, porque diz que a criança começava a chorar com dor de barriga, com dor de ouvido. Aí fulano teve que botar quebranto no meu filho, tinha que ir para a rezadeira rezar. Pessoal do tempo antigo, né? Eu sou do tempo antigo, mas essas bobices comigo não. Eu levava a criança lá para minha mãe rezar. Aí minha mãe rezava lá, um Pai Nosso com Ave Maria, pedia os santos lá, uma hora a Nossa Senhora das Dores, outra a Nossa Senhora do Socorro, para socorrer aquelas crianças, era assim. E ele chegava a ver, tinha uma rosal, que de primeiro dava muita lagarta. Que hoje em dia eles colocam remédio nas plantas antes de plantar, né? Às vezes você planta um pé de laranja, você bota um adubo, um pé de bananeira, uma coisa, você bota um adubo, mas não botava nada. Aí dava lagarta mesmo, comia tudo, comia a roça tudinho. Aí ele diz que ele rezava, roça nossa ele não rezou não. Mas a gente lá chamou, teve um pasto lá que o bicho estava comendo tudinho. Aí chamaram ele lá para rezar, diz que no outro dia diz que as lagartas amanheceu tudo amarelo no chão e o pasto estava amarelo já, aí diz que começou a brotar tudo direitinho. Ele era rezador também, tinha muito rezador. Vê assim que o meu pai fazia? Colocava nós, que é prisão de criança, com um copinho d'água na mão, rezando com sol quente, com a semana chover. Hoje em dia faz isso, ninguém faz isso mais não, filho. Que a fileira de criança, meio dia sol quente, rezando, jogava nas casas, nós rezando. Depois, daí 2 dias caiu chuva. Agora, manda se vocês querem fazer isso mais tempo nós fazíamos. Faz nada, né, Antônio? Aí falei que a fileira de criança, tinha muita criança, que a fileira de criança, dava um copo d'água na rezando, junto das casas. Então veio chover. Fazia como? Rezava, cantava queizinho e jogava isso na casa. Nas casas, vamos só que tinha uma casa. Aí nós cantamos, jogava aqui, jogava lá, até voltar para casa. Deu uns 2, 3 dias chovia. Jogava o quê? Água em cima da casa, água, pegava um copinho d'água e jogava. Jogando assim, ó, pouquinho a pouquinho. É a boca aqui, mas é muito rezadeira, uma vizinha nossa rezadeira. Olha, tem muita coisa de rezadeira, porque eu parei com isso, gente. Porque assim, eu ia nas rezas, eu fui diante do Santinho, dava e rezava. Mas não bastava de ir, não, só rezava só. Eu rezei, mas minha mãe me rezou doença de criança, quebranto, olhado, vento caído. Eu rezei meus filhos desse negócio ainda. Depois, meu pai fez muito negócio de reza, levava nós para rezar. Aí, casei e fiquei sem ir. Depois você vai da igreja, catou direitinho, parei com esse negócio, fica rezando. É Dom Merinda, que tinha sido o mestre da tocação, falava nós dançar, Dom Merinda. E depois tinha o Jacir aqui. E depois eu fui lá no São Joaquim, isso é mais longe. Já fui com os parentes de uma cunhada minha lá no Centro São Joaquim. Muito já é uma chamada Anitta, muito boa rezadeira. Você sempre estava assim. Então João Alberto, isso nós doença de criança. Só que tem uma coisa que ela tinha rezava mesmo, esse negócio de doença no espinho, rezava e curava mesmo. Não sei se era o feio do pessoal, sei que rezava mesmo. Eu conheci a Creuza solteira. A Creuza é irmã do São Manuel de Jove, que mora aqui em Santa Maria. Tava o caminho de bambu com aqueles álcool assim,
E todo mundo com a velhinha na mão para acompanhar a procissão. Saía da capelinha, dava uma volta lá na linha e vinha, passava por dentro da fazenda e vinha para a capelinha. Chegava de noite, mas o forró debaixo do pé de abil, mais música, gente, mas não era assim com toca-disco nem nada, não. A pandeiro mesmo, violão, cordion, o pessoal dançava pra caramba. Fazia novena para chover. Aí era 9 dias de novena. Tinha dia, meu filho, nós chegávamos na capelinha, a água descendo. Tinha um tal de Dominguinho, que ele era muito resolvido, assim, alto, escuro. É o que tomava conta quando esse rapaz que tomava conta da igreja foi para Santa Maria. Aí ele que pegava e tomava conta da igreja. Aí ele rezava e saía. A gente saía meio-dia com o sol quente, com o pé no chão na areia, fazendo penitência, né? Para chover. Teve um dia ele rezou com tanta da fé, muita gente com daqui lá na escola, assim, ó. Todo mundo, e tinha muita gente lá na fazenda. Todo mundo com o pé no chão. Ele rezava, enjoiava na areia, pedia a Deus para não mandar chuva. Quando a gente ia chegando na igreja, amou um chovarel e desceu água. Ah, lembro daquelas músicas que cantava Moreninha linda do meu bem-querer, onde está a saudade longe de você. Minha mãe gostava muito de cantar aquelas músicas. Rogai por nós, pecadores. Agora... Mas ele aturou até 97 anos, meu avô. Aí ele fazia tudo aqui, assim, encanava braço de quem quebrava no mato, tirava hematoma, bota sentido, hein? Essa história de hematoma não é brincadeira, não. Aí ele aplicava injeção em todos, assim, quando iam na farmácia, mas o mais era chá. Era remédio caseiro que nós criamos. Dava licença dos outros, assim, panariço dos outros. Rasgava o quê? Panariço é um negócio que dava nas unhas, é um nome antigo, hoje já tem outro nome, né? Dava as doenças das unhas, aí dava que inflamava, criava pus, ele picava o esturinho, tirava tipo os furuncos. Tinha uma senhora, como é que ela era? Como é que ela era, gente? Era italiana, não, ela era Cercilier, que é o sobrenome delas. Ela era francesa, ela estava Minduca, o nome dela acho que era Albertina, que era que dava remédio a gente. Ela não era curandeira, não era pembeira nem nada da mim, não. Minha mãe não gostava dessas coisas, né? Aí ela passava chá, conhecia a erva toda. Era uma senhora, devia ter uns 100 anos. Tinha uns pembas ali na cruz, ali tem uma moita de bambu ali, que eles plantaram, botava uma boneca ali, passava e vai lá que tem um trabalho. Eu falei, nunca fui, nunca. Canudo de taquara, os pandeiros de couro, pandeiro de couro de cabrito, tinha aquele pessoal que fazia aqueles instrumentos. Aí depois pegou melhorando. E o ritmo do baile desse sanfona com pandeiro era o quê? Era fado? Eu acho que era forró, não, forró veio depois, era valsa, era as músicas. Manzuca, mais era manzuca, falou a verdade, manzuca. Tinha gente até com o apelido de manzuca. E mais era 8. Aí vinha o circo, vinha estourada, aqueles gados das fazendas muito brabo. Aí aquilo era uma festa. Aí o pessoal divertia com aquilo. Morava então muita gente aqui. Eu não sei dessa forma, mas tem um sanfoneiro, eu paro o carro e entro. Mas aqui, a gente ia, chegar de domingo, a gente trabalhava... morador daqui mesmo que tocava sanfona? Tinha muitos que tocavam, vinha outros de Boa Ventura, eu tocava 8 baixo, aí saía fogueira na fazenda, a fogueira enorme. Aí eles iam buscar uma dançadeira jongo, você ia falar no jongo, vinha buscar uma tal de tia Merença, uma preta muito velha, buscar a cavalo em São Joaquim para vir ensinar o povo a dançar o jongo. Aquilo ficava ligado no meu tempo, 14 anos, 15 anos, até de madrugada. O jongo é uma dança rodada na fogueira, aí tem os versos que eles faziam, e aí era assim. Ali o pessoal fazia carnaval,
faziam até cinema. A gente chegou a ver quando era pequeno, que a gente, já com os 12 anos, 13 anos, eles traziam as telas, botavam nas paredes, aí tinha cinema, vinha circo muito bom. E tinha os sanfoneiros, cordiam uns, 8 baixos, né? E formava uma turma, flauta de canudo de taquara, os pandeiros de couro, pandeiro de couro de cabrito, tinha aquele pessoal que fazia aqueles instrumentos. Aí depois pegou melhorando. Sair do campo pra poder ir pra escola. Educação no campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. As pessoas aprendem a valorizar mais aqui, porque acham que porque é campo não é um lugar bom, mas é. Eu não trocaria aqui por um lugar melhor. Você na cidade, você acaba sendo refém dentro da sua própria casa. E aqui não. Aqui as nossas crianças podem brincar livremente, na cidade não. Aqui as nossas crianças, elas podem brincar, elas podem ser felizes, elas podem sorrir. E na cidade você já tem que ter medo de tudo. Por isso que eu prefiro o campo. Cultura e produção, sujeitos da cultura, a nossa agricultura, pro bem da população. Construir uma nação, construir soberania, pra viver um novo dia com mais humanização. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Da floresta, dos rios e dos mares, de todos os lugares onde o sol abre uma fresta, quem a sua força empresta nos quilombos e aldeias, e quem na terra semeia, vem aqui fazer a festa. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola. Não vou sair do campo pra poder ir pra escola. Educação do campo é direito e não esmola.